Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do nosso vídeo, depois você ativa o sininho do YouTube para que com isso você se inscreva em nosso canal e também ative as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise a respeito das características do recurso. Nós apresentamos nos vídeos anteriores o conceito de recurso que nos foi disponibilizado pelo professor Zé Carlos Barbosa Moreira e estamos a investigar as principais características que provêm, portanto, dessa conceituação. No vídeo de hoje, nós trataremos a respeito do prolongamento do processo em curso. O recurso ele gera, portanto, prolongamento do processo em curso. Bom, antes de continuarmos a análise desse vídeo, eu queria destacar com os senhores as nossas formas de contatos como um todo. O nosso canal no YouTube, Anotações de Processo Civil, a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado. Então, se você ainda não conhece, dá uma passada por lá, arturvieiracursos.com.br, esse Arthur sem H, e aqui as nossas demais contatos na rede social, destacando para com os senhores o nosso e-mail de contato para quem quiser um contato mais próximo, eventualmente, para a publicação de artigo. Bom, vamos prosseguir a análise a respeito das características inerentes aos recursos. Nós vimos que entende-se por recurso o remédio voluntário destinado, idôneo a ensejar no mesmo processo a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial que se impugna. Essa é a tradicional conceituação de recurso apresentada pelo professor José Carlos Barbosa Moreira. Então nós vimos no último vídeo a análise da voluntariedade. Voluntariedade dos recursos. E veremos nesse vídeo de hoje a ideia de que o recurso ele gera um prolongamento no processo em curso, no processo no qual foi proferida a decisão judicial que está sendo impugnada. É importante, portanto, já de início aqui assentar a ideia de que recurso é diferente de ações autônomas de impugnação. Recurso se distingue de ações autônomas de impugnação. E em qual medida consiste essa diferenciação? Aqui é justamente o ponto que nós podemos distinguir o instituto dos recursos das ações autônomas de impugnação. Porque nessas ações autônomas de impugnação, como o próprio nome está a nos dizer, trata-se da manifestação do direito de ação autonomamente em outro processo. Então, as ações autônomas de impugnação geram uma nova relação jurídica de natureza processual. Nós estamos diante, portanto, nas ações autônomas de impugnação, de demandas autônomas, que vai ensejar a necessidade de distribuição de uma petição inicial, vai gerar a necessidade de integração do demandado na relação jurídica processual por meio da citação, e o procedimento vai se desenrolar. Os principais exemplos de ações autônomas de impugnação que nós podemos mencionar para os senhores, por exemplo, a ação rescisória. A ação rescisória é um tipo de ação autônoma
de impugnação tradicional. Na ação rescisória, dá-se início a uma nova demanda, a uma nova relação jurídica processual, cujo objetivo consiste na rescisão da decisão judicial que se impugna, as hipóteses previstas lá a partir do artigo 966. Bom, uma outra espécie de ações autônomas de impugnação, podemos mencionar para os senhores a reclamação. A reclamação que visa ou o reconhecimento de uma lesão à competência do tribunal. Na ação autônoma de impugnação, chamada reclamação, pretende-se a desconstituição de uma decisão que tenha agredido a autoridade do tribunal no sentido do desrespeito de sua competência, ou mesmo o descumprimento de um pronunciamento judicial cível vinculante, uma súmula vinculante, uma súmula do tribunal. É possível, portanto, a interposição de uma ação autônoma de impugnação chamada reclamação nas hipóteses previstas no artigo 988. Um outro exemplo de ação autônoma de impugnação que nós podemos mencionar para os senhores, o mandado de segurança na Lei 12.016 de 2009. É verdade que, em regra, as decisões judiciais não são impugnáveis por mandado de segurança, mas há algumas hipóteses excepcionais, como algumas decisões teratológicas, ou eventualmente uma decisão judicial na qual não haja a previsão de um recurso com efeito suspensivo, você pode excepcionalmente impugnar a decisão judicial por mandado de segurança. Então aqui nós tratamos de 3 exemplos de ações autônomas de impugnação. E a ação autônoma de impugnação tem justamente a finalidade tem justamente a consequência de dar ensejo a uma formação, a ação autônoma de impugnação dá ensejo à formação de uma nova relação jurídica processual, o que não acontece nos recursos. Então são institutos distintos. Por que não acontece no recurso esse ensejo de uma nova relação jurídica processual? Porque o recurso, ele provoca o prolongamento do processo que já está em curso. Então, essencialmente, o recurso ele vai impedir o término daquela relação jurídica processual. Você imagina que em um certo procedimento foi proferida uma sentença. Se a parte interessada não interpuser o recurso competente, como nós sabemos é o recurso da apelação, aquela sentença alcançará o trânsito em julgado. E com o trânsito em julgado, nós teremos a formação da coisa julgada, a extinção do processo e, como consequência, a indiscutibilidade daquela demanda. Então, daquela sentença, quer dizer. Então, uma das consequências do recurso é justamente que o recurso ele impede a extinção do processo. O recurso ele gera um prolongamento do processo. Então, importante destacar com os senhores que, como consequência desse efeito do recurso de prolongamento do processo, isso vai nos remeter à análise do fenômeno da coisa julgada. Vejam o que dispõe o artigo 502 do CPC. Artigo 502 do CPC. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável, imutabilidade, e indiscutibilidade, a decisão de mérito. Vou destacar aqui para os senhores, vou subir a barra e vou destacar aqui para os senhores esse trecho. A decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então vamos fazer uma leitura a esse dispositivo a contrário senso. Se o que gera, meus amigos, se o que gera a indiscutibilidade e a imutabilidade da decisão é quando a decisão não está mais sujeita a recurso, a contrário senso isso significa, portanto, que quando a decisão está sujeita a recurso, nós ainda estamos diante do fenômeno da
discussão judicial. Quando nós interpusemos recurso, a questão jurídica tratada naquela decisão, ela ainda não se tornou definitiva. Ela ainda está em discussão judicial. Se ela ainda está em discussão judicial, significa que aquele processo não chegou ao fim. Então nós teremos, por essa complementação, por essa nova discussão judicial, podemos chamar essa nova discussão judicial do efeito devolutivo. O efeito... Deixa eu descer aqui essa... Deixa eu descer aqui essa barra de menu. O efeito devolutivo do recurso. O recurso vai provocar uma nova análise judicial. E aí, por conta dessa nova discussão judicial, nós teremos, portanto, o prolongamento do processo. Significa dizer que o processo não acabou, portanto. Então veja que a interposição do recurso vem a evitar o trânsito em julgado. Então quando a interposição do recurso impede o fenômeno do trânsito em julgado. E o trânsito em julgado, por sua vez, ele vem a gerar a coisa julgada que nós analisamos ainda há pouco no artigo 502. A coisa julgada era tratada a partir do artigo 502. O que significa essa ideia de trânsito em julgado? Trânsito em julgado significa mesmo a ideia de movimento. Quando você fala que algo está em trânsito, algo está em movimento. Então a gente sai de uma situação de discussão judicial ou seja, de modificabilidade. A decisão judicial pode vir a ser alterada e nós passamos para o fenômeno da indiscutibilidade, imutabilidade, como consta lá do artigo. Vou apagar aqui porque parece que eu escrevi errado. Foi a caneta que me traiu. Imutabilidade e indiscutibilidade. Nós temos um fenômeno da discussão judicial, da possibilidade de modificação, a modificabilidade, portanto, da decisão, e passa um tempo, passa um fenômeno, ocorre um fenômeno processual que é o trânsito, a modificação desse fenômeno da possibilidade de discussão para esta fase da imutabilidade ou indiscutibilidade. Então, essa modificação, esse caminho percorrido no momento do processo é justamente o do trânsito em julgado. O processo ele se move da fase da modificabilidade para a fase da imutabilidade ou indiscutibilidade. Isso acontece quando nós temos o fenômeno do trânsito em julgado. Só que quando a gente interpõe o recurso, nós estamos justamente impedindo o trânsito em julgado. Daí, portanto, senhores, que uma das características do recurso, como nós vimos ainda há pouco, é o fenômeno do prolongamento do processo. Quando você interpõe o recurso, você impede que aquele processo chegue ao fim, você impede a concretização do trânsito em julgado, você faz com que aquele processo, portanto, seja continuado, não chegue ao fim, nós teremos o prolongamento do recurso. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Eu só gostaria de pontuar com os senhores uma vez mais as nossas formas de contato, essencialmente o nosso canal no YouTube,
Anotações de Processo Civil, e a nossa plataforma acadêmica que está em construção, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos gratuitos com a emissão de certificados. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima!